Estamos aqui, não é? Deliberamos 10 minutos e retomar aí o curso, não foi? Então vamos lá. Eu vou deixar o meu e-mail ali, depois, cada etapa que a gente para, eu vou deixar no e-mail. Anotem o e-mail, se tiver dúvida, vocês mandam um e-mail para mim que eu tento responder, tá? Às vezes eu não consigo responder assim tão rápido, mas eu vou responder, vou pesquisar, demanda uma pesquisa, tá? hsilveira@tce.sp.gov.br. Eu vou colocar na tela depois, mas anotem aí, por favor. hsilveira@tce, T de tatu, C de casa, E de escola, .sp.gov.br. Tá? E aí, as dúvidas que vocês tiverem lá e eu puder ajudar, eu respondo para vocês. Tá bom? E aí eu também vou aprendendo, né? hsilveira@tce.sp.gov.br. Tá? Bom, vamos seguir. Isso aqui é uma das partes que eu acho que são uma das partes mais importantes que eu acho que tem aqui no curso. Tirando a parte do Marcos, que ele vai ensinar a pesquisar lá as despesas da saúde no município. Bom, aquilo que eu falei para vocês, o conselho é um órgão, tá? É um organismo. Tem uma estrutura, tem os objetivos e ele tem que se organizar. Tudo bem? Vamos lá? Então, vocês concordam que o conselho precisa se organizar para poder atingir os objetivos? E como que o conselho se organiza, assim, em termos de ações? É um plano de ação. O plano de ação é um instrumento de planejamento de um conselho, de um organismo, da gente mesmo, tá? Como pessoa, ok? Tem um plano de ação. E aí, o que a gente tem? A gente tem ali o diagnóstico. O planejamento é igual quando você vai no médico. Tem uma analogia com quando você passa pelo médico. Você vai passar numa consulta. O médico olha para você, conversa, mede pressão, pede alguns exames. É o diagnóstico, certo? Ele está fazendo diagnóstico. E aí você volta lá com os exames que ele te pediu para prescrever o medicamento, para tratar alguma coisa que você tem. Não é? O diagnóstico levanta o tipo de problema, não é? O diagnóstico é para levantar o problema que você tem ou a organização tem. E aí você tem o tratamento, né? O tratamento é a execução. Ó. Então, quando você voltou no médico, o médico prescreveu o medicamento, você está fazendo a execução. Está tomando o medicamento para agir de alguma forma. A mesma coisa é no plano de ação. A execução vai fazer acontecer alguma coisa. Sem a ação não muda nada, concorda? Houve o diagnóstico. Fui lá no médico como paciente, fiz o diagnóstico e não voltei no médico. Adiantou? Resolveu o problema? Faltou a etapa da execução. Tá? E aí, eu vou dizer o que é. Vou fazer a formulação, né? Como que eu vou agir, né? O caminho que eu vou seguir. Que tratamento que eu vou ter que seguir. Volto de novo no médico, depois de um tempo, não é isso? Para saber se aquilo resultou, se trouxe o resultado esperado. Mesma coisa. Então, é a avaliação, tá vendo? E a reflexão que aquilo lá, ó, deu certo? Deu, ótimo. Deu errado? O que deu errado? Deu mais ou menos? O que eu posso fazer de diferente para mudar o resultado? Tá? É a reflexão, ok? Vamos ver cada etapa dessa aqui, ó. O plano de ação do Conselho. Mecanismo para o planejamento da atuação dos conselhos municipais no desempenho das suas funções. Então, o conselheiro, não é só... O presidente tem essa capacidade também de conduzir o processo. Mas o conselheiro pode contribuir com isso. Tá? Então, o mecanismo de planejamento, que é aquilo que eu falei. O que nós pretendemos realizar em 2019? Em janeiro, o que vocês pretendem realizar? Viajar? Fevereiro? Março? Trabalhar? Né? O conselho, né? O que o conselho
Qual é a primeira reunião do conselho? Fevereiro? A data da reunião, já dá para marcar? Os dias, os horários? Tem problema de comparecimento por causa de horário? Pode mudar o horário? Dá para corrigir isso? Né? Porque o conselho, quanto mais membros do conselho comparecer, melhor. Se o impedimento é o horário, tem que se pensar em mudar isso, para conseguir atingir o objetivo da paridade. Por que acontece? Estou com problema de paridade. Tá, mas qual é o problema? É o diagnóstico. O horário está impedindo que o conselheiro compareça. Dá para alterar o horário? Todo mundo concorda? Vamos mudar o horário. Melhorou? Aí faz a avaliação e vê se isso surgiu efeito. Tá? São problemas pontuais que vocês vão tentando solucionar. Ferramenta essencial para a gestão do conselho deve ser o principal instrumento de apoio à tomada de decisão. Tá? Todas aquelas ações do conselho, você já consegue definir, ó, tudo que vocês vão fazer. Tá? E é definido no plenário. Então, todo mundo participa. Deve conter 5 etapas. Reflexão sobre a forma da gestão do conselho, diagnóstico, formulação e execução e avaliação. Nessa ordem, tá? É um processo cíclico. Tá? Primeira etapa. Reflexão sobre a forma de gestão do conselho. Quais os principais problemas na gestão do conselho? Perguntem a vocês, aí os conselheiros, quais são os principais problemas de gestão? Vocês têm que saber a resposta e saber a solução, estudar a solução para o problema. Por que propor mudança na forma da gestão do conselho? Se eu quero mudar, por que eu quero mudar? Se eu quero mudar a questão se aquele que saiu durante o exercício, menos de 2 anos, se aquilo é considerado mandato, e se ele volta por mais 2 anos, seria o segundo mandato. Tem um problema de uma lacuna aí. Como que a gente resolve isso? Regimento interno. Então, vamos colocar na pauta? Quando? Definir para quando você vai colocar na pauta esse assunto. Quem somos e por que estamos no conselho? Aquela pergunta que o conselheiro tem que se fazer. Se ele tem o quê? Né? Tem a característica aí, né, para poder ser um conselheiro de fato, porque a gente sabe que não é fácil. O que fazer para torná-lo mais participativo? O conselho tem que ser bem participativo, não tem? Para ser forte, tem que ser participativo. Como que tem problema de participação? Tem. Como fazer para tornar ele mais participativo? Diagnóstico. Traçar um diagnóstico da política de saúde do município, a realidade que se deseja modificar. É fácil? Complexo? Como é complexo, tem alguns assuntos que a gente tem conhecimento, não tem? Não dá para dominar tudo. Então, você tem problema de vacina? Vacinação? Vacinação? No município tem? Tem? Não tem. Então, não é um problema que você vai se preocupar. Tem um problema de atendimento odontológico? Tem? É uma carência? É, né? Então, é um problema que você precisa estar atento. E aí você define o nível de que está. A gente faz assim, a gente faz na fiscalização, a gente tira a fotografia, tira o retrato da situação e você fala assim, nós precisamos mudar essa situação. Como conselheiro, o que eu posso fazer? Como conselho, o que eu posso fazer? E aí coloca a discussão qualitativa do assunto. Não é falar, está errado, não está funcionando, não sei o quê. Precisa entender o processo. Que é aquilo que eu falei, precisa entender a política. Por que existe um problema de atendimento odontológico? Tem cadeira quebrada? Tem. O Ministério da Saúde parece que tem um financiamento, ou vai liberar um financiamento, para poder equipar os consultórios odontológicos. Muitas vezes o prefeito não está sabendo disso. O conselho sabe e fala para o prefeito, prefeito, ó, dá uma olhadinha lá no Ministério da Saúde, ele está equipando os consultórios odontológicos, aqui é uma política. Tem uma política do governo federal também de incentivar o dentista da equipe de saúde da família e as escolas. Né? Por quê? Porque o público-alvo daquela política está na escola ali, e aí é como se, por exemplo, tivesse um dentista aqui e que vem até aqui para atender todo mundo. Ou do que ir todo mundo lá individualmente para ser atendido no consultório. Você entendeu?
Tá? Então, é muito mais fácil para a atuação da política de saúde ele vir até o local. Uma pessoa se move até o local. E aí o público-alvo está todo ali reunido e ele faz o quê? Um atendimento ali. Entendeu? É uma política e é uma ação que vocês podem mudar com relação a essa política de odontológica. Tá? Formulação. Então, após concluído e analisado o diagnóstico, o conselho deve definir quais serão o quê? As prioridades. Tem muita coisa para fazer? Dá para fazer tudo? Não dá. Então, a gente tem que definir o que vem primeiro do que que isso eu posso empurrar para frente. Mas o que é mais urgente? O que eu acho que é mais importante para fazer agora? Tá? Tem que pensar nisso. Não dá para fazer tudo. E quais os principais problemas que você pretende modificar? Então, vocês fizeram o diagnóstico, tirou lá o raio-x da situação, né? Tirou o raio-x. E aí você vai de novo, passou 6 meses de atuação do conselho em cima daquela ação. O que vocês fazem? Tiram um novo raio-x e vê se mudou alguma coisa. Mudou a situação? Não, não mudou nada. Então, o que a gente está adotando como ação não está surtindo efeito. O que a gente pode fazer de diferente do que a gente vem fazendo? Muda a ação e acompanha de novo. Passa um tempo, acompanha de novo. Tira um novo raio-x. É o novo diagnóstico. Mudou? Opa, já tem alguma coisa diferente aí. Então, surtiu efeito. Surtiu o efeito desejado? Não, não surtiu, mas surtiu efeito. É um ponto positivo. Vamos tentar ver qual o impacto disso e por que gerou efeito positivo. Tá? Que é esse acompanhamento aí. Execução. Não basta só pensar no plano. Não basta a gente só... vamos fazer um curso ano que vem para não sei quem, não sei quem, não sei o quê. Ficou no papel. Se não estiver aqui para executar, não planejar, não preparar o material e ninguém estiver disposto a vir fazer isso aqui, não vai acontecer. Não muda nada. Então tem que ter a execução. Tem que definir as metas e isto é o quê? Quais os desafios que você pretende enfrentar e os resultados que pretende alcançar por meio das ações a serem implementadas. E quais são os recursos necessários, né? Que recursos são necessários? Eu preciso de uma capacitação, eu preciso de conhecimento, eu preciso de um estudo, eu preciso de um grupo de trabalho, eu preciso criar um grupo de trabalho para fazer isso daí, eu preciso criar uma comissão, tá? Você tem alguns objetivos pontuais e você vai alcançando esses objetivos pontuais e define qual a estratégia que você vai adotar, que vocês vão adotar. Avaliação, é isso que eu estou falando, tem que tirar ali a foto periodicamente da situação. Fizemos isso, o resultado foi esse. Tem que dar um tempo, né? Porque a ação às vezes demora, né? Você tem uma ação e às vezes ele demora para poder acontecer, né? Tem um efeito da medicação, né? Então é o quê? É o processo que está o quê? Acompanhando o que está sendo implementado e tem que corrigir no meio do caminho se tem alguma coisa errada, tá? E deve ocorrer durante todo o processo. Bom, conselheiros municipais. Nós falamos dos conselhos, um pouquinho, né? Visto um pouco das ações dos conselheiros. E aqui tem os conselheiros. O mandato não deve coincidir com o mandato do governo. Entrou o prefeito agora em 2017, né? Troca o conselho? Não? Mas deve? Não deve. Mas o gestor... Não, é porque às vezes já está no regimento interno. Às vezes já está no regimento interno. Trocou a gestão, troca o conselho. Não pode, porque tem que ter descasamento. O ideal é que tenha descasamento. Entrou o prefeito, e aí por isso você tem mandato de 2 anos e prorroga por mais 2 anos. Entrou o prefeito agora, o conselho continua. Tá? Para não ter vínculo, né? Oi? Os indicados pelo governo ele troca. Não troca não troca os representantes usuários e os prestadores de serviços, né, geralmente, só se mudar, e identidades, que é os profissionais de saúde, né? O representante do governo ele pode mudar, que é a indicação dele, tá? Mudou o governo, ele muda, tá bom? Tem que sugerir normas, né? O conselheiro ele pode sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho do conselho? Pode contribuir.
É isso que a gente está falando agora aqui. Comparecer às reuniões, né? O que enfraquece muito é quando o conselheiro não comparece, né? E outro quando ele não entende o assunto, às vezes está sendo discutido, e aí é como se ele não estivesse lá. E aí ele é o quê? Ele é aquele conselheiro que é figurante. Ele não tem o voto dele não tem um peso, ele não tem a consciência nem a independência para poder escolher, fazer as escolhas dele como conselheiro. Estudar e relatar nos prazos, né, estabelecidos as matérias e os assuntos que lhe foram distribuídas. O conselho tem que distribuir a matéria com uma certa antecedência, e o conselheiro tem que estudar a matéria, para chegar na reunião, ter condições de trazer a sua contribuição. Se não estudar o assunto, ele chega lá e não sabe nem o que está falando. Tá? Conhecer a política pública de saúde do município. Você tem uma noção geral, né, da política de saúde do município, mas você tem alguns assuntos que você vê nitidamente o que está acontecendo. Né? Não dá para saber tudo, mas algumas coisas vocês sabem. A gente está falando da UPA. Quem tem o UPA no município aí fechado? Construída e não estava operando. Tem UPA lá? Novinha. Novinha, Montemor. Gente, aí eu fui ver. Tem vídeos do ministro Ricardo Barros explicando essa situação. Na gestão anterior, o que aconteceu? Houve um incentivo, tinha recurso, né, quando a economia estava bem, e aí o governo federal incentivou. Vamos construir, o governo federal dá o dinheiro para o município construir a UPA. Construiu a UPA, tem o prédio. Olha como que você vê, viu, colega? Aquela situação do espaço físico. Tem UPA, o prédio está pronto, mas não tem as pessoas para trabalhar. Adianta a estrutura sem as pessoas? Agora a estrutura, as pessoas funcionariam sem estrutura, dependendo da situação. Mas o que acontece? Quando ele dá a estrutura, é a parte mais fácil, porque fica para o município gerenciar o processo, porque ele tem que contratar gente, tem que contratar médico, enfermeiro, equipamento, pôr tudo na UPA para operar. E a UPA opera durante um ano? A vida toda, né? Ele assume essa despesa a vida toda, ele agrega essa despesa no orçamento. E aí o que acontece? Como reduziu o orçamento, houve queda da arrecadação, você implica no limite de gasto com o pessoal, que a LRF não permite. Olha a armadilha que caiu. Tem muito município assim. Subiu a arrecadação, vou fazer concurso, contratar um monte de gente. Contratou, e agora que a arrecadação caiu? Como que você tira essas pessoas de lá, que é concursado? Você está com problema de limite de gasto pessoal. Então, aí o que acontece? Tem que mudar o modelo. O Ministério da Saúde, porque não tem como o cara, ele não tem como, ou ele não tem como operar. Senão ele vai cair na lei de responsabilidade fiscal. Se ele contratar mais gente para operar a UPA, não tem como, ele fica inviável. E aí o que o governo está fazendo? Está estudando uma solução para poder destinar esse prédio, o que vai fazer com ele. Faz uma gestão compartilhada. Tem que buscar uma saída. Você entendeu? Porque não pode deixar o equipamento pronto, parado. Lá eles fecharam, lá em Itu eles fecharam. Tinha 2, 3 unidades e transferiram para a UPA. Aí o que levou? Levou a mão de obra da UBS para a UPA. É uma solução que eles encontraram, para não ficar o prédio fechado lá. Mas aí teve que fazer uma análise para saber se isso teve impacto. Que impacto teve isso? Né? Eu estou resolvendo isso aqui, mas eu preciso analisar. É uma análise qualitativa, né? Ele tem uma dimensão. Às vezes a unidade ela é superdimensionada naquele grupo, né, e não atende a UBS. Aí faz um ajuste. Né? A cobertura, que é outra história, que tem que acompanhar. A ação foi tomada e a gente vai ver o impacto disso. Né? Bom, tem que conhecer a política, tem que ter independência na tomada de decisão, que a gente já falou, né? Buscar informações sobre as finanças da saúde, convênios, estabelecimentos. Teve uma colega que mandou, inclusive foi essa semana, tem um hospital, a Santa Casa. Ela falou assim, a Santa Casa não quer deixar eu fiscalizar as contas, não quer deixar o conselho fiscalizar as contas da Santa Casa. O conselho deve fiscalizar as contas da Santa Casa?
Deve? Depende. 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 Oi? Então, mas aí se ele tem dinheiro do Estado, um convênio com o Estado. Hã? Dinheiro do SUS, mas é um convênio do governo do Estado. É o Conselho Estadual, né? Certo? Não é um Conselho Municipal. Então, a pergunta dela é se é porque a Santa Casa não estava prestando, não queria prestar contas para o Conselho Municipal. A gente precisa entender. Não é seco, né? A resposta não é direta. Aí eu falei, tinha um processo no tribunal, que agora os processos são eletrônicos, isso facilita a nossa vida. Eu consegui a cópia do convênio do hospital da Santa Casa com a prefeitura. E ela não tinha a cópia do convênio, eu consegui mandar para ela. E lá no corpo do convênio fala assim, que a Santa Casa presta contas para a prefeitura. E a prefeitura presta contas para o conselho. Então, tem mais através da prefeitura, não diretamente lá. Tem direito, mas não do jeito que ela estava fazendo a cobrança. Ela estava indo na Santa Casa, cobrando a prestação de contas da Santa Casa para o conselho. Então, precisa atender, é aquilo lá, precisa conhecer. Tá? Precisa conhecer os instrumentos para poder saber cobrar direito. Né? Vai na prefeitura, e a prefeitura, porque lá no convênio falava assim, tem que prestar contas a cada 3 meses. Tem que dizer quantos atendimentos foram feitos, tem que dizer, está tudo lá. Mas presta para a prefeitura e a prefeitura presta para o conselho. Então, ela estava cobrando direto da Santa Casa, ela tem que cobrar a prefeitura. Tá? O senhor permite, Hélio, né? O senhor falou para a gente, Hélio, então... pode falar, claro. Mais fácil. Por favor, como é que a gente consegue, nós, lá que a gente tem uma Santa Casa, que ela está sob a gestão de um contrato com a Secretaria de Estado, e a gente está reivindicando essa contratualização do serviço há mais de 3 meses e a gente não consegue. Eles dizem o momento em que está sob a ótica da assinatura do contrato e que, no momento, eles não podem divulgar. Isso é o que eles estão alegando para a gente. Como que eu consigo isso? Então, em que lugar, em que aquilo site? que a gente conversou. Tem que tentar pelo Conselho Estadual por a competência. Né? Se o hospital é estadual e tem um conselho, quem deve fiscalizar é o Conselho Estadual. E tem que definir qual é o caminho. Se tem recurso do município, existe um convênio com essa entidade, com esse órgão, hospital. Vê o convênio, pega a cópia do convênio e aí entende como que é feita a prestação de contas pelo convênio. E aí vocês cobram aquela parcela referente ao recurso municipal. Aquela parcela referente ao recurso estadual é o Conselho Estadual. Sim. Isso. Aí do contrato estadual a gente não consegue adquirir essa cópia? Pelo Conselho Estadual, talvez. Eu não sei em que pé que está. Em site nenhum a gente não... Às vezes eles não divulgam. Mas, através da prefeitura, vocês podem pedir também. Agradeço. Desde a lei de acesso à informação, da LAI, cuja transparência é obrigatória pelo poder público, todo repasse de verba federal, estadual e municipal, obrigatoriamente, tem que estar nos portais da transparência. Então, o senhor entrando e procurando ou SIC, SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, obrigatoriamente, tem até digitalizados os contratos. Se não tiver, o senhor pode entrar no site federal, coloca lá LAI, Atendimento ao Cidadão, e solicita os convênios. Os caminhos são vários atalhos, um leva a outro, vários links. O próprio Tribunal de Contas envia e-mails de alertas e de apresentação das contas. Como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está fazendo agora, concomitante à administração, o fechamento de quadrimestres, se o senhor solicitar, se inscrever no próprio site do Tribunal de Contas, se inscreve lá e solicita as informações específicas referentes aos contratos e à área de saúde, o Tribunal de Contas envia todas as informações, não só de saúde. Tudo que está sendo julgado do seu município, eu recebo aqui em Bragança Paulista, meu nome é Assunção Santos, eu sou uma fã do Tribunal de Contas desde 2007. Tem concurso, hein? No lançamento da UDESP. Eu sei que teve concurso, eu fui até... Tem agora. Não, mas eu não me inscrevi. Dezembro. E, como eu te falei, eu defendo a justiça arbitral com o Ministério Público e o Tribunal de Contas para combater a corrupção.
e o ENCLA, a implantação do ENCLA nos municípios. Que a Lava Jato, eu sempre afirmo que começa com o Lava Teco-Teco. E o Lava Teco-Teco, uma das áreas importantíssimas é a da saúde. Então, com a LAI, a Lei de Acesso à Informação, os senhores, por gentileza, têm até 15 dias o prazo para o gestor público te responder, obrigatoriamente. E, sendo conselheiro, o poder para ter essa resposta é maior ainda. Qualquer cidadão comum tem acesso a todos esses contratos. Então, inscrevam-se no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, recebam os alertas referentes aos seus municípios, dos quadrimestres que estão sendo fiscalizados, auditados pelo Tribunal de Contas. É super interessante para ficar por dentro. Obrigado. Bom, essa questão da Lei de Acesso à Informação, ele vai comentar, mas o caminho, às vezes, ele não é linear. O caminho, ele dá uma volta, tá? Porque nem todos os municípios digitalizam. Nesse caso, o contrato, se ele é contrato estadual, você teria que fazer uma solicitação para o governo do Estado, se não tiver disponibilizado. Se ele está em fase de assinatura, ele ainda não foi formalizado, então não é um instrumento legal ainda, tá? Então, ainda você não vai ter acesso, porque ele não é um instrumento público, tá? Tem um convênio com a prefeitura e repassa uma verba de 2.200.000 por mês. Tá. A Santa Casa nega-se a prestar conta para o Conselho porque ela se auto-intitula uma entidade privada. Ela presta conta para a prefeitura, mas essas contas não chegam até nós. Tem que cobrar a prefeitura. E aí vocês usam o convênio como um instrumento legal para cobrar a prefeitura. Entendeu? O instrumento legal é o convênio, por isso que a gente tem que estar atento ao instrumento legal. Se o convênio fala que tem que prestar contas para o Conselho, vocês vão cobrar a prefeitura com base naquele instrumento legal. E o recurso do SUS, como ele estava falando, se é o recurso do SUS municipal, vocês têm direito a fiscalizar. Tá? Talvez não diretamente na Santa Casa, mas através da prefeitura. Tá? Bom, não é permitido vereadores, membros do Judiciário e do Ministério Público no Conselho. Tá? Membros. Ok? Oi? Assessor? Então, oi? Ele não é membro, ele não é vereador, né? Não é vereador, né? Então, isso. Aí tem que ter um código de ética para definir que interesses que ele está defendendo. Tá? Porque ele não é vereador, mas ele talvez esteja defendendo o interesse de alguém, que não o vereador que ele representa. Pode ser, né? Pode ser, né? Mas é a mesma situação do gestor quando é presidente. Se ele é bem intencionado, legal. Mas se ele não está defendendo o interesse da coletividade... Não é o caso do regimento interno? Regimento interno. Regimento interno vai definir. Porque isso aí houve na nossa cidade lá e acontece o seguinte, ele foi exonerado. Depois de eleito, gestor de um posto de saúde... Sim. Não, que aí ele perde a legitimidade daquele segmento. Exato. Ele deixa de fazer parte daquele segmento, então ele tem que ser outro. Ele então sai. É o regimento interno. Regimento interno. Tá? Mas por quê? Se ele é vereador, e se ele é assessor, ele está representando o usuário do SUS. Né? Ele não é médico, não é prestador. Tem uma questão aí. Na essência, ele é usuário. Mas aí o regimento pode definir que nesses casos não poderia. Aí ele é prestador, né? Ele representa o segmento do prestador, não o do usuário. Hã? Tem que ser segmento da saúde. Se for outro segmento, não pode. Então, se ele trabalhar para a OS, ele representa o prestador, o segmento do prestador. Se ele trabalha na administração... então não tem legitimidade. É outra OS? É o OS que presta serviço. Mas da saúde. Não. Não pode. A não ser que esteja previsto ele como representante dessa unidade lá no segmento, que lá são as entidades, né? Às vezes o regimento já define quais são, ou a lei define quais são as entidades. Representa o quê? Representa o usuário?
Mas como usuário... Ela é conselheira usuária, eleita, só que ela está trabalhando dentro de uma empresa que está prestando serviço para a prefeitura de call center. Tem conflito de interesse, né? Há conflito de interesse, porque, pelo que eu descobri, entre aspas, né, parece que a indicação para esses call center estão partindo do prefeito. Então, tem que estudar o caso e ver se isso conflita com o interesse do conselheiro e do conselho. Para mim, é conflito. Se aí entra no código código de ética e aí faz... O código de ética, às vezes, cria uma comissão de ética, tá? Cria um grupo de comissão de ética com os representantes dos segmentos. Essa comissão de ética define o que vai acontecer. E o plenário julga. O plenário decide, tá bom? Pode fazer isso, uma comissão de ética. O pleno decide. Tá? Respeitando o regimento interno, respeitando as regras do jogo. Tá? Não pode mudar a regra do jogo no meio do caminho. Tá? Bom, competência, outra coisa interessante. Isso aqui é uma parte interessante. É a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes do conselheiro no contexto do seu trabalho, para individualmente ou em equipe alcançar os resultados esperados para a organização. Então, competência, tá? É o quê? A mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes. Tá? Esse é o conceito de competência. Nós temos o quê? A questão dos conhecimentos. O conselheiro precisa ter conhecimento dos assuntos? Precisa? Precisa estudar? Precisa. Então, vamos lá. Ó. Informações assimiladas pelo conselheiro que lhe permitem identificar o que fazer e por que fazer. Quais os caminhos? Eu vou cobrar lá da Santa Casa. Não está cobrando errado. Você tem que cobrar a prefeitura, porque tem um convênio que diz que é a prefeitura que tem que prestar contas. Conhecimento, ó. O que fazer e por que fazer, numa determinada situação ou contexto. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo e que instrumentos que eu vou adotar para poder cumprir com o meu objetivo. São adquiridos ao longo da vida, não apenas por meio da educação escolar ou treinamentos formais, mas também por meio da leitura, outras estratégias informais, ou mesmo a partir da experiência. Eu tenho um site, eu tenho uma página no Facebook, que a intenção é o quê? Que vocês consigam no Facebook, as informações que eu busco em vários lugares, eu tento concentrar ali, na medida do possível. Vídeos, tá? Treinamentos. Tem um vídeo, por exemplo, da Fiocruz, eu comentei lá, né? Você chegou a ver? Viu? O vídeo do Fiocruz, que são 12 capítulos. São vídeos gravados em 2013. Está perdido lá, escondido na Fiocruz. Eu baixei todos. Quem quiser, eu posso mandar para vocês por e-mail, se der para mandar. Vocês podem colocar no conselho, distribuir, né, é gratuito, em que ele explica o dia a dia de um conselheiro e o dia a dia das reuniões do conselho. Conflitos que tem, né, essa questão de um conselheiro implicando com outro, as rixas de presidência, um candidato com outro. Então, é bem interessante. E capacita. Está de graça. Então, é um material que tem acesso. Tem muita coisa, muita informação. E eu coloco nesse Facebook, depois eu coloco para vocês. O Facebook é Conselhos Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Se vocês fizerem a busca, Conselhos Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Tem atas, por exemplo, que eu peguei, que é uma dúvida, era se o Conselho podia rejeitar contas. Está lá. Tá? O Conselho do Estado de São Paulo, né, o Conselho Estadual, rejeitou contas. Não rejeitou? Quem que falou? Rejeitou contas do Estado de São Paulo. Aí o Conselho Municipal falou, posso rejeitar as contas do meu município? Não só pode, como deve. Mas o prefeito falou que eu vou deixar de receber verba federal. Vai? Se eles rejeitaram as contas do Estado, o Estado deixa de receber verba federal? O que vocês acham? Não é um impedimento, tá? O Conselho Nacional de Saúde rejeitou as contas do Ministério da Saúde. Vocês sabiam? 2016. Rejeitou, dá para você ver lá. É complexo. O assunto lá é complexo. Criaram uma comissão que tem a ver com restos a pagar, que eles não estavam utilizando nos anos subsequentes. E tem que utilizar 100% do recurso da saúde. E eles vão empurrando. Aí o Conselho alertava, recomendava. Até o momento que eles rejeitaram as contas. Tá? Não foi à toa, não é? Rejeitou, recomendou, alertou, e eles não seguiram a recomendação. Aí rejeitou. Tá?
Em 2007, a gente teve aqui em Bragança Paulista, uma solicitação de verba para ser liberada de 1,5 milhão do DAD para a reforma do mercado municipal. E apenas o fato de não ter ocorrido a Conferência Municipal de Saúde, isso fez com que não fosse liberado 1,5 milhão depositado em banco já, até ser apresentado, né, para poder ser liberado. Foi aí, há 10 anos atrás, que eu conheci a importância de termos conselheiros de saúde que fossem realmente responsáveis, porque a toque de caixa acabou acontecendo uma Conferência Municipal de Saúde, a toque de caixa, promovida pelo próprio Executivo, né, para que fosse liberada essa verba para a reforma do mercado municipal. Isso, à época, me impressionou muito, esse relacionamento do Conselho Municipal de Saúde com o Executivo. Tem essas situações em que, para poder liberar uma verba, tem que ter o parecer do Conselho. Sem o parecer do Conselho, não tem. Só que precisa ser uma análise qualitativa. Muitas vezes, o que o governo faz? Ele espreme o prazo do Conselho. E o Conselho fala assim, se você não fizer o seu trabalho em 2 dias, eu não consigo liberar a verba. E joga a responsabilidade para o Conselho. Isso não deve ocorrer. Isso é comum. Isso é comum. Tá? E aí o Conselho coloca na pauta, fala, da próxima vez, nós não vamos fazer mais. Já estou alertando. Então, nós temos os conhecimentos e habilidades. Que habilidades um conselheiro tem que ter? Então, olha lá, decorre da capacidade do conselheiro de aplicar o conhecimento. Ele tem o conhecimento, como ele aplica, certo? No sentido de saber como fazer algo para lidar com determinada situação ou contexto. Implica realizar uma tarefa física ou intelectual. Tá? Então, ali você tem a habilidade do conselheiro. Uma das habilidades que o conselheiro tem que ter é o quê? A habilidade de negociar. É uma habilidade do quê? Política. Não é? Tem que saber lidar com a diferença, com as diferenças de opiniões. Uma habilidade que o conselheiro tem que ter, não é? Se ele não tem essas habilidades, ele tem que tentar trabalhar essas habilidades para poder ser um melhor conselheiro, porque ele está no ambiente político, ele tem que aceitar uma opinião divergente da dele. Se ele não aceita, tá? Tem que tentar se capacitar e mudar esse entendimento, essa posição. Atitude envolve ações do conselheiro que refletem sua predisposição ou motivação a fazer algo para lidar com determinada situação, que é aquela ação, né? O conselheiro tem conhecimento, tem habilidade, mas ele não age. Se ele não agir, o que muda? Nada. Certo? Se vocês sabem que tem que fazer uma capacitação, mas vocês não se propõem a vir até aqui para fazer uma capacitação ou em qualquer outro lugar, muda alguma coisa? Nada. Tá bom? Conselheiros. Os resultados de qualquer organização dependem fundamentalmente das pessoas que nela trabalham. Por essa razão, a organização deve contar com profissionais que possuam as competências necessárias. Lá no Tribunal de Contas, o que a gente tem? Para a gente fiscalizar, a gente precisa desenvolver essas competências. Ele tem uma competência e ele tem outra. Nós somos uma equipe. Nós estamos desenvolvendo um trabalho hoje. A gente espera que, com o conteúdo, vocês, na verdade, julgam o resultado do nosso trabalho. Vocês são a peça mais importante desse trabalho que a gente está realizando aqui hoje, que é o que a gente estava falando de manhã ali. A nossa avaliação são vocês, que é o que importa, de fato. De fato. Nós temos a avaliação no Tribunal de Contas. Mas, de fato, o que importa é a avaliação de cada um de vocês em relação ao que vocês estão recebendo aqui. Tá? Então, a competência, para eu chegar aqui, para falar para vocês e determinado assunto, eu tenho que estudar esse assunto. Eu tenho que me preparar para esse assunto. Eu tenho que agregar coisas que você não tem. Habilidades que eu preciso desenvolver. Habilidades que ele precisa desenvolver na fiscalização. Ele precisa entender uma nota de empenho, ele precisa entender o que é uma liquidação, o que é um pagamento, em que momentos ocorre isso, ele precisa saber. Se ele não souber disso, ele vai fazer o serviço, não vai fazer o serviço direito. Vai escrever coisas no relatório que depois vão ser questionadas facilmente. Muitas vezes é facilmente, porque ele não teve competência para poder fazer o trabalho que deveria ter sido feito, com fundamento legal, com base no convênio, com base... Porque tudo está... O tribunal não faz nada que não está na lei, na legislação. Tudo que está na lei. Então, são coisas que a gente tem que desenvolver. E coisas que eu aprendo com eles, e eles aprendem comigo, e a gente aprende com a equipe. E muitas vezes a gente fala, estou com dúvida.
estou com esse assunto assim, assim, assim. Aí eu jogo lá com os colegas e o que vocês acham? Cada um tem uma ideia. E aí sai a decisão. Ó, esse caminho aqui é bom. Entendeu? Então, a gente tem que compartilhar o conhecimento. Sozinho, a gente, às vezes, não agrega muita coisa. Então, esse compartilhamento, essa ideia do conselho, eu acho que tem que mudar. Muitas vezes, você tem a ideia do conselheiro guardando informação só para ele. E ele não compartilha. Tem uma coisa que tem que fluir, tem que mudar. Tá? Que são exatamente... E o conselheiro pode desenvolver competência sozinho. Habilidade sozinho. É isso que eu estou te falando. Se ele buscar os caminhos que tem, que são esses caminhos do Facebook, os caminhos do Ministério da Saúde, tem vídeo, por exemplo, que não tem no Ministério da Saúde, mas tem da Confederação Nacional dos Municípios. Se vocês entrarem na Confederação Nacional dos Municípios, tem vários vídeos lá. E lá nesse vídeo, eles explicam como funciona o prontuário eletrônico. O que é um prontuário eletrônico? Tem um prontuário eletrônico do cidadão, que eu não sabia, fiquei sabendo ontem, e tem um prontuário eletrônico do paciente. Sabiam disso? Sabiam disso? O prontuário eletrônico do cidadão, ele serve para todo o município. O prontuário eletrônico da saúde é só para a saúde. Porque você tem um prontuário, por exemplo, que ele utiliza serviços de outras naturezas no município. E tem esse prontuário eletrônico da saúde, é só para atendimento na saúde, do atendimento médico. Entendeu? Eu não sabia, fiquei sabendo ontem. E lá nesse vídeo, é um vídeo de 12 minutos, ele explica exatamente o que é o prontuário eletrônico. Vocês precisam saber o que é o prontuário eletrônico? Precisam? E aí você senta e lê um monte de papel e não chega a conclusão nenhuma, você não entende bolhufas. Agora um vídeo de 12 minutos, com uma pessoa didaticamente explicando, você consegue entender. Eu consegui entender. Se eu conseguir entender, vocês conseguem entender. Tá? O que é didático, gente. É igual esses vídeos da Fiocruz. É didático, ele é feito para ficar fácil. É feito para ficar fácil. Tá? Porque a gente não tem tempo, muitas vezes, para tentar estudar e a gente nem entende o negócio. E, às vezes, você tem que ficar estudando várias vezes. Tá? Então, ali é um caminho, é um atalho. É um atalho. Tá? 12 minutos, você sabe o que é prontuário eletrônico. Quando você chegar na reunião do conselho e falar assim, prontuário eletrônico, pode falar que eu sei tudo. Dinheiro que o governo vai liberar, se o município, quanto que ele vai entrar com a parte dele, se tem que informatizar uma empresa, que empresa? Quem vai colocar o software lá no meu município? É uma empresa contratada? Não, é uma empresa credenciada pelo governo federal que vai nos municípios e vai implantar. Eu tenho que fazer um contrato? Não sei. Está falando, e tu tem 50 mil reais por mês lá no contrato. Será que tem que fazer? Será que 50 mil, o município vizinho meu está pagando 50 mil? Por que 50 mil? Tem que fazer um levantamento para entender. Tá? E o que ele está entregando? Se o governo federal já está desenvolvendo, por que eu tenho que pagar para essa empresa? Né? Então, o governo federal está financiando os equipamentos, está financiando a internet, né? Porque sem internet não resolve. Tá? Então, tem que entender, são as competências aí que eu estou falando que tem que desenvolver. Ó. Então, é fundamental mobilizar os conhecimentos, habilidades e atitudes dos conselheiros em prol da otimização do resultado. Gente, se a gente somar tudo isso aqui de cada conselheiro, a gente tem um conselho melhor? Temos? Temos, né? E é isso que a gente precisa. Quais são os conhecimentos necessários, né, para o conselheiro? Quais são as habilidades necessárias? Quais são as habilidades que vocês precisam desenvolver? Eu, como Tribunal de Contas, fiscal do Tribunal de Contas, que habilidades eu preciso desenvolver? Que conhecimentos que eu preciso ter? Se eu não tenho, eu tenho que ir atrás. Para eu realizar um trabalho melhor, cada vez melhor. Quais atitudes esperadas? Eu, como fiscal do tribunal, eu, como aqui colega de vocês, dando um treinamento, que atitudes e que habilidades que eu tenho que ter? Eu tenho que desenvolver. Tá? São atitudes que vocês esperam de um palestrante, por exemplo, né? Não é? Porque vocês sabem, né? Quando uma pessoa chega aqui na frente, que atitudes que aquela pessoa tem, que é condizente e que não é, né? A gente consegue perceber, né? E aí, quais são as questões que os conselheiros de saúde devem saber? Tá? Quais são os problemas de saúde? Né? Se existem serviços de saúde para atender esses problemas? Como são marcadas as consultas nas UBSs, né?
O prontuário eletrônico ele vem para resolver uma situação que é a marcação de consulta. Porque muitas vezes marca a consulta e a pessoa não comparece. Muitas vezes faz o exame e ele não volta. Então, vocês começam a ter o quê? Um mapa para saber como que você monitora isso. Né? Outra coisa, o médico. E outra, digital, né? Vocês viram que é digital? É biométrico, né? É justo, gente, ser biometria? O que vocês acham? É justo. O médico tem que estar lá naquele horário, não tem? No plantão dele. Aí você vai lá e não está lá. Mas o salário dele está caindo. Nada contra a classe médica, mas contra esse médico que não é a maioria dos médicos cumprem o horário. Mas tem médicos que não cumprem, a gente sabe disso. E aí o que acontece? Ele tem que pôr o dedinho dele lá e registrar o ponto lá na biometria. O usuário foi lá e usou o serviço. Ele põe o dedo dele lá também. Não é assim, quem tem plano de saúde privado é assim. Muitos hospitais usam isso. Exatamente porque no hospital privado também tem desvio, sabiam? E aí a biometria resolve esse problema. Tá? Mas tem gente criativa, usa dedo de silicone, já viu isso? No município que eu fiscalizava. Médico, ele pegava o dedo de silicone dos outros médicos no SAMU e no plantão ele vinha com o dedo de silicone e puf. Está lá no Ministério Público. É o específico para saúde. Saúde. UPA, UBS, qualquer um. Hospital também parece que é. É geral. Só que ele unifica, né? Então, quando você vai na UBS lá, e o médico sabe que você passou na UBS A, depois vai na UBS B. Por que você está vindo na UBS B 2 vezes? Vai na A e vai na B. Aí o médico entra e fala, você tem que fazer exame de sangue e urina, não sei o que, não sei o que. Aí faz o pedido. Aí o médico, como ele não tem informação, repete tudo de novo. Aí com o prontuário eletrônico, está lá. Fala, mas você já fez os exames, eu não vou pedir de novo. E aí está dentro do prazo de validade, eu pego os exames que estão ali registrados. Economia. Entendeu? Economia. E você, com a informática, você disciplina. Você disciplina, porque o usuário falava, não veio. Quantas abstenções tiveram? Você começa a dimensionar, por exemplo, quantos médicos você precisa na unidade. Você não se perde. A informática tem essa função primordial. Tá? E eu acho que esse ministro, pelo pouco que eu vi, o cara tem um conhecimento nesse aspecto da informatização, é fantástico. Ele tem essa preocupação do bom uso do recurso público, que a gente usa muito mal o recurso, gente. Se você for analisar o que a gente desperdiça de dinheiro, não é brincadeira, viu? Quantidade de atendimentos, a gente precisa saber que é isso que a gente está falando. Ó, quantas unidades, prontuário eletrônico. Doutor, quantos o senhor atendeu hoje? Eu vou perguntar para ele? Vou no sistema, atendeu 5. Ô, doutor, tem uma fila de 40, o senhor está atendendo 5? Produtividade. Ele tem que atender. Agora não tem que atender 5 minutos também. Faz o atendimento certo. Volta e você começa a organizar o quê? Todo o atendimento da saúde do município. Onde tem UBS com mais demanda, onde tem UBS com menos demanda, onde precisa de mais médico, onde precisa de menos médico. Você começa a organizar. São dados importantíssimos. As especialidades oferecidas, né, nas unidades, precisa saber. Se há falta de médicos especialistas, né, tem um programa Mais Médicos, agora o governo está ampliando, vai ser os médicos, né, tem uma adesão agora dos médicos brasileiros que estão aderindo. Quantas crianças devem ser vacinadas? Se há vacinas disponíveis? Qual a prevenção da quantidade de gestantes, né, no caso do pré-natal, ó. Então você acompanha o pré-natal, tá? O pré-natal lá está sendo feito, não está sendo feito, né? Se ela compareceu no pré-natal, que ações que a UBS está fazendo, ou o Programa Saúde da Família está fazendo para que a gestante vá até o pré-natal? Tem que ter uma ação, tá? Quantos leitos hospitalares? Tem profissional lá para atender lá? Isso a gente vai ver lá no município de Batatais, por exemplo. Tem lá, você entra na página da Secretaria da Saúde, tem lá a escala de plantão dos médicos. Na secretaria de vocês tem a escala de plantão dos médicos disponível lá? Lá no site? Não na UBS. Não na UBS. No site. Gente, tem que cobrar.
Coloca na pauta da reunião e cobra. Tá? É uma coisa simples. Plantão de médico. O médico recebe, o médico tem que estar lá, no horário definido, certo? Ele tem que cumprir com a parte dele, não tem? E aí o que acontece? Se você colocar o plantão na internet, todo mundo tem acesso? É democrático? É democrático, não é? Além disso, dá para colocar na OBS? Coloca na OBS. Divulga. A regra é divulgar. Divulga a informação. Essa é a regra de hoje, é transparência. Hoje você está na rua, faz uma besteira, sai você lá no Facebook, né, com o dedo no nariz lá, porque ó, a câmera pegou você lá. Ó. Não é? É transparência, gente. Transparência. Tá? Por que não pode divulgar o plantão do médico? Tem algum interesse? Não é? Tá bom? A gente vai falar, por exemplo, de remuneração. Tá? Tem 3 médicos, mas que trabalha é só um, que o outro está de férias, o outro. Não, esses afastamentos legais são permitidos. São permitidos. A não ser que tenha previsão de cobertura, né? Mas isso aí tem. Não mas aí é para afastamentos legais. Se o médico teria que estar no horário e ele não está, porque ele deveria estar trabalhando, é diferente. Mas se ele está afastado por férias, ele tem o direito de se afastar. Entra ano e sai ano, fica um médico só. Precisa entender a dimensão, que é o que a gente está falando, para saber se aquele médico que está lá é suficiente. Aqueles 3 não estão cobrindo direito. Entendeu? Obrigado. Vamos lá. Dificuldade de obter informações, né? Algumas das dificuldades. Você tem dificuldade de obter informações de receita e despesa, vocês não têm? A gente vai mostrar como que a gente obtém essas informações sem depender do governo, que é a autonomia que vocês precisam ter. Tá? Entender as peças de planejamento. É difícil entender peças de planejamento, gente? É difícil, né? Difícil, né? É difícil. Além de ser chato, né? Mas a gente tem que fazer um esforço, tá? Para entender isso daí. As peças de planejamento, aquele rapaz ali, ó, está com a mão no queixo, o Marconi vai falar. Planejamento. É importante o planejamento. Todo esse planejamento que a gente falou, o município tem que fazer também. Tá? E ele vai explicar. Porque você tem o planejamento, ele é de 4 anos, e aí você vai aplicando ele ano a ano para realizar aquilo, projeto de 4 anos. É uma viagem de 4 anos, eu brinco que é um navio. Você entra no navio e você tem que chegar em determinado local. Certo? Você fala, eu quero chegar lá no Mar del Plata, lá na Argentina, saindo daqui de São Paulo. Lá do Porto Santos. Vou pegar o meu barquinho e vou. Seja o que Deus quiser. Dá certo? Não vai dar certo, né? Você tem que fazer um plano, né? Onde você vai parar? O que você vai comer? E se chover? E se faltar combustível? Não sei o quê. Eu tenho que fazer isso aí, não é? O planejamento do PPA é isso. 24, é um plano de 24 anos. Aí você fala assim, ó, nessa viagem do barquinho que eu vou até lá, Mar del Plata, eu tenho que parar aqui, porque eu tenho que abastecer, eu tenho que comprar mantimento, eu tenho que... Esse é o ano que eu vou parar. Aí eu faço, ó, estou no caminho certo, estou chegando lá, estou indo para lá. Se você não sabe para onde você vai chegar, você não tem um planejamento, tá? Tem que ter. E aí você tem as peças de planejamento, ele vai comentar exatamente isso, como que a conexão entre as peças. Não especificamente de cada peça, isso é um treinamento específico e é complexo. Aí a ausência de capacitação permanente. Continuo insistindo. Vocês estão entrando, imagina que isso daqui seja uma caixa de processamento. Né? Vocês têm que entrar aqui de um jeito e sair de outro. Se vocês entrarem nesse espaço aqui e saírem iguais, nós não atingimos o resultado. Vocês têm que sair daqui com uma proposta diferente do que aquelas que vocês entraram ali. E uma delas é a autocapacitação. Vocês precisam se autocapacitar. É bacana vocês irem atrás de... Tem cursos aí de graça para planejamento. Hoje está fantástico, gente. Informação é o que não falta. Cursinho para tribunal. Na época que eu fazia concurso, era uma dificuldade, porque não tinha material. E aí você tinha que fazer o curso, às vezes, presencial. Hoje, o que você tem mais problema é conteúdo. E você tem que separar o conteúdo que presta do conteúdo que não presta. Essa é a grande dificuldade hoje em dia, porque tem muita informação. Então, capacitação para planejamento você tem capacitação do Ministério da Saúde. Nossa, tem tanta coisa. Então, eu acho que vocês têm que se autocapacitar. O ser humano tem essa capacidade, a gente aprende muita coisa sozinho, né?
Não é? A gente tem essa... Isso que diferencia a gente dos outros animais, né? É a nossa consciência e a gente sabe que vai aprender, que a gente sempre está aprendendo, né? Não é? Ontem vocês aprenderam alguma coisa, com certeza. E hoje vocês estão aprendendo outra, e amanhã a gente aprende outra e vai. Né? E aí, o outro problema do conselheiro é não saber lidar com interesses, né? Com conflitos. Né? Tem conselheiro que não consegue lidar, que é aquela habilidade que eu falei, que é a habilidade de negociar. E entender que esse conflito é um processo natural daquele espaço que a gente convive. Tá? E precisa entender que o conselho não é o responsável pela execução da política. Tá? O conselheiro precisa entender que o prefeito, tudo que ele faz, ele tem que prestar contas para o conselho. Tem? Tudo que o prefeito faz, ele tem que prestar contas? Todo momento que ele faz, ele tem que prestar contas? Ele vai contratar um fornecedor, ele tem que falar para o conselho que vai contratar? Senão ele engessa, né? Engessa toda a administração. Ele tem que prestar contas. Na hora de prestar contas, ele vai dizer que ele gastou aquilo lá. A decisão dele, como gestor, ele vai responder pelas decisões erradas dele como gestor. Tem conselho, não, o prefeito tem que falar tudo que ele fizer para mim, vou no banheiro, não, tem que falar com o conselho. Não pode, gente. Tá? A política, a execução da política é do gestor. O conselho ajuda, coopera, cobra, ajuda no planejamento, ajuda a mudar o rumo da política de saúde, mas não executa. Chega lá na UBS, lá, com o crachá, conselho de saúde, quero ver tudo que tem aí. Abre as portas, médico, não sei o quê, não sei o quê. Pode? Não pode. Não pode. Não pode. Quer visitar um UBS? Os conselheiros mais experientes. Vai com uma comissão. Não vai sozinho. Agenda. Secretário, vamos visitar o UBS lá, tudo bem? Para ver se está tudo bem, para colaborar. Vamos colaborar para ajudar. O que a gente puder ajudar, vamos ajudar. Mas se tiver coisa errada, a gente vai também, com o intuito de ajudar. Mas não vai sozinho, vai com a comissão. Tá? Sozinho pode gerar problema, porque a comissão tem outros para poder te apoiar. Tá bom? São dicas que os outros conselheiros mais experientes, eles têm. Tá? E aí a troca. Tá? Lidar com dificuldades, aí tem assuntos que a gente não domina, e às vezes a gente não precisa entender tudo, mas a gente precisa entender um pouco. E aí a gente cria os grupos de trabalho, as comissões, que são as pessoas que vão poder ajudar. Almoço? Na hora, hein? Nossa, meio-dia 15 já, meio-dia 16. Bom, gente, a gente retorna... O Marconi, é 1h30? É. Em torno de 1h30. Tem um local para almoçar? Tem aqui perto? Já passou? Já. Gente, bom almoço. Espero que vocês retornem para o segundo tempo, hein? Depois do almoço aí. É o meu termômetro aí. Se vocês não voltarem, eu vou achar que está ruim.